E qual que foi o município que você encontrou o maior desafio? Que você chegou e tem a história mais crítica. Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Rio de Janeiro ele tem uma cultura de sempre ter um jeitinho para tudo. Então, tudo que você traz de inovação, infelizmente, não é tão bem visto. Então, nós entendemos que a cultura era um pouco diferente da Norte e Nordeste, que eles estão ansiando por uma oportunidade. Né? Quando você vai para o Norte do país e para o Nordeste, são pessoas carentes que falam, cara, alguém está me enxergando, então eu vou abraçar essa oportunidade, vou acreditar nessa visão. Essa é a mensagem do Norte e Nordeste. Quando você entra no mecanismo do Sul, Sudoeste do país, você começa a entender que não é bem assim. Você tem alguns parâmetros, você tem alguns tipos de grupos que você vai ter que entender como funciona para poder você implantar uma solução para aquele município. Então, eu entendi ali, principalmente no Rio de Janeiro, que foi um desafio diferente do que nós tínhamos feito, né, dentro do cenário de Norte e Nordeste. O Rio de Janeiro foi muito diferente e eu entendi que existia ali uma dificuldade um pouco além daquilo que a gente estava enxergando. O seu público são pequenos empreendedores ou já são empresários? A gente tem dois públicos, né? Tem um primeiro público que é o pequeno empresário, que é aquele que recebe o meu cartão, que é o credenciado, né, o comércio. E aí, como é que funciona para esse tipo de empresário? Aí, quando a gente entra dentro da prefeitura, nós fazemos uma licitação e a gente antecipa o salário do funcionário público em 30% num cartão. Só que esse cartão só gira no comércios credenciados, que são comércios do município. Um exemplo, a pessoa que mora aqui em Barueri, em Alphaville, não vai poder usar o cartão na Grande São Paulo, só vai poder utilizar em Barueri. Então, a gente limita ali onde esse capital vai circular. E o benefício que o comerciante tem é porque eu direciono um público para ele. Então, ele sabe que lá naquela folha de funcionários daquele município, ele tem cerca de 3 milhões para girar dentro do comércio local. E isso, por consequência, traz mais ISS à prefeitura, regulariza o comércio local, porque o comércio local precisa abrir um CNPJ no qual ele paga o DAS dele naquele município, não é nas grandes capitais. Então, a gente começa a girar ali, né, a economia a favor daquele município que nós adentramos. E, no outro lado, a gente tem uma possibilidade do sócio cotista ganhar em cima dos recebíveis que a gente faz, a gente compra, antecipa desses comércios. Aí eu chamo sócios para poder partilhar esse spread que eu cobro de cada comércio. E essa ideia do sócio, ela veio em que momento? Ela veio 5 anos atrás, através de mim, quando eu tive um bate-papo com aquele comerciante que disse que não conseguia vender durante muito tempo com o meu cartão, porque depois do dia 10 ele não tinha fluxo de caixa para suportar. Porque se ele não antecipa, ele recebe com 35 dias, que é quando a prefeitura paga, a gente debita do contra-cheque e paga o comércio. E aí, quando ele tem esse gap de tempo, eu falei, cara, como é que eu consigo? Aí eu pensei o que os grandes bancos fazem, né? Os grandes bancos estão o tempo todo ali, né, antecipando os recebíveis das maquinetas. Eu falei, aí é uma oportunidade. Só que em vez de eu trazer um grande banco para essa operação, eu quero montar uma empresa, um ecossistema que consiga sócios para que façam esse mecanismo acontecer. E que seja benéfico tanto para o comerciante, quanto para quem entra na operação. Então, foi essa a grande ideia para solucionar essa dor. Hoje, qual que é a maior dor que você vê desses pequenos comerciantes nessas cidades? São desprovidos de tecnologia, eles não entendem mesmo. Tem comerciante que a gente chegou a acessar, que eles trabalhavam ainda com aquele bloquinho de nota. Caneta vermelha para quem está devendo, caneta azul para quem pagou. Então, é a realidade do pequeno município. A gente fala assim, nossa, Juliane, no século de hoje, sim. Eles não entendem que a tecnologia podem os ajudar a otimizar e até mesmo a evitar qualquer tipo de furo no caixa deles. Eles não entendem que eles podem utilizar bancos para poder trazer fluxo de caixa, oxigenação para eles. E como eles não têm histórico bancário, então eles não conseguem gerar crédito. Os bancos querem ver quem estão bem estruturados e posicionados. Eles não querem saber daquele cara que diz que gira 7 mil, 8 mil no mês num comercinho, que esse é meu cliente. Ele não quer saber disso, ele não quero entender, quero ver se isso funciona. E aí ele começa a caracterizar uma certa massa da população de empreendedores como se não prestasse. E aí eles ficaram ali esquecidos. Então, aquele pequeno empreendedor, aquele comércio que era pequeno, ele começa a ser um maior comércio depois que eu começo a oxigenar ele. Aquela feirinha que antes era só dia de domingo, começa a abrir durante a semana, porque agora ele tem fluxo para fazer isso. Aquele cara que comprava o fardo do arroz durante uma semana, agora ele já consegue comprar os fardos do mês, porque ele tem, né, fluxo ali no caixa dele para conseguir comprar e ter preços competitivos. Então, tudo isso a gente faz assistindo o pequeno e o médio empreendedor. E aí, quando ele vira um grande empreendedor, aí ele ainda continua nesse ecossistema, porque existe aquele sentimento que é o característico do brasileiro, que é a gratidão. Não, me ajudou quando eu estava pequeno, eu vou continuar com eles aqui. E você tem alguma história de algum cliente que se tornou seu associado?